O que é sociedade limitada? Qual a sua constituição? Quais suas regras e responsabilidade dos sócios? Você sabe as suas peculiaridades? Pois é, aqui vamos esclarecer o que é sociedade limitada, qual a sua constituição e responsabilidade dos sócios, de forma simples e objetiva. Vamos lá? A sociedade limitada é um tipo de sociedade que tem seu capital dividido em cotas e na qual cada sócio responde pelo valor de sua cota. Porém, terão responsabilidade solidária pela integralização do capital social. Este tipo societário surgiu no Brasil através do Decreto 3.708 de 2019, que criou a Sociedade por Cotas de Responsabilidade Limitada, nomenclatura criticada pela doutrina por dar a impressão de que as cotas possuem responsabilidades. O decreto foi revogado pelo Código Civil de 2002, que alterou o regramento e a nomenclatura que passou a ser chamado de sociedades limitadas. Esta é uma sociedade de grande utilidade na prática da atividade empresária, não só pela limitação da responsabilidade dos seus sócios, mas também por atender a todos os portes de atividade empresarial. Apesar da limitação de responsabilidades, a sociedade limitada ela é diferente das sociedades anônimas, por ter menor complexidade em sua estrutura, ter seu capital dividido em cotas e não em ações, e por ser uma sociedade contratual. Com efeito, esse é o tipo societário de preferência dos brasileiros, por unir limitação de responsabilidade dos sócios, reduzindo o risco da atividade empresarial, e pela simplicidade e liberdade contratual conferida e adquirida pela sua característica contratual. Mas vejamos qual é a constituição e a responsabilidade dos seus sócios. Como já foi explicado, tratamos aqui de uma sociedade contratual, que, por conseguinte, possui um contrato social como ato constitutivo e de regência da sociedade. Assim, a constituição desse tipo societário se dará com o efetivo registro público do seu contrato social. Destaque-se que, apesar da sociedade limitada ser uma sociedade tipicamente empresária, e ter o seu registro na junta, cabe salientar que a sociedade simples pode adotar o seu tipo societário, e nesse caso o registro ocorrerá no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Segundo a norma, o artigo 1054, o contrato social das sociedades limitadas obedecerá, no que couber, o que diz o artigo 997 do Código Civil, que trata do contrato da sociedade simples. Mais uma vez, torna-se importante atentar ao fato de que a norma deixa claro que a utilização ocorre quando couber, ou seja, existem casos como o do sócio prestador de serviço que são incompatíveis com o regramento da sociedade limitada. Pontue-se, ademais, que o regime híbrido das sociedades limitadas permite, por exemplo, que utilize o nome empresarial a firma ou razão social e ainda a denominação, sempre acompanhada do termo sociedade limitada ou simplesmente das iniciais em letra maiúscula LTDA, bem como faculta a escolha de regência supletiva pela sociedade simples ou pela sociedade anônima. Raciocínio comum entre as pessoas que a sociedade limitada rege-se apenas pela limitação da responsabilidade entre seus sócios, mas diante da inteligência do artigo 1052 do Código Civil, demonstra claramente que essa regra não é absoluta. Observe-se. Artigo 1052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital. Da análise da norma, infere-se que a primeira parte do dispositivo trata da já denominada limitação de responsabilidade, reforçando a autonomia patrimonial própria da sociedade, ou seja, a sociedade será formada pela integralização das cotas pelos sócios e, a partir de então, passa a ser de responsabilidade geral de suas obrigações. Já na segunda parte do dispositivo, merece uma análise mais atenciosa, pois geralmente passa desapercebido pela maioria das pessoas. Perceba que o texto traz uma importante questão, a solidariedade pela integralização. Nesse sentido, mesmo aquele sócio que já integralizou poderá ser demandado pela integralização do outro, caso haja necessidade. Portanto, é de conclusão lógica que a responsabilidade solidária neste tipo de sociedade se dá no caso de integralização do capital social a qualquer um dos sócios, tendo o sócio que pagou as cotas não integralizadas pelo seu titular,
o direito de regresso. A grande novidade nesse tipo societário ficou por conta da MP 881 de 2019, que foi convertida à nova Lei 13.874 de 2019, denominada Lei de Liberdade Econômica, criada com o objetivo de desburocratizar e simplificar os processos, tanto para empresas como para empreendedores também, de forma a incentivar a abertura e a manutenção das empresas brasileiras. Dessa maneira, essa lei se une às outras medidas já propostas e impostas anteriormente, visando uma economia nacional de maior crescimento e constância. Dentre outras novidades trazidas pela norma, uma das mais festejadas foi a criação da SLU, Sociedade Limitada Unipessoal, inserida no parágrafo 1º e 2º do artigo 1052 do Código Civil, que permite a abertura de uma empresa limitada de um único sócio. A lei ratificou e deu força a uma instrução normativa que havia sido publicada alguns meses antes. A SLU, Sociedade Limitada Unipessoal, é uma antiga demanda da classe empreendedora que passa a suprir diretamente as limitações da EIRELI e do empresário individual, ou seja, possibilita a criação de uma empresa de um único sócio com autonomia patrimonial e, por conseguinte, proteção do seu patrimônio pessoal. Entretanto, não possui qualquer exigência de capital mínimo ou de sua integralização prévia. Pois bem, vimos aqui de forma concisa e objetiva o que é sociedade limitada, qual a sua constituição e responsabilidade dos sócios. É isso aí. Lembre-se que o apoio de especialistas no segmento permite mais eficácia e simplicidade no cumprimento dos seus objetivos. Valeu? Boa sorte! Isso aí, conhecer para vencer. Assim, acompanhe aqui as dicas sobre empresa e empresário e esteja atento às novidades. Esse canal tem o intuito de tirar dúvidas sobre a esfera jurídica e empresarial com temas atuais. Curta nosso vídeo, compartilhe essa informação geral. Gostou dessas dicas e ideias? Deixa aqui seu like e não se esqueça de se inscrever em nossa página. Valeu, gente! Até a próxima!